A verdadeira manifestação de uma mulher de Deus é ter o caráter de Cristo. E isso afeta diretamente o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com outras pessoas e afeta a si mesma. O grande desafio da mulher cristã é viver uma vida de equilíbrio em todas as áreas. Nós somos seres trinos, que temos alma, corpo e espírito servindo a um Deus que se manifesta na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas muitas vezes nós negligenciamos as nossas emoções, a nossa alma, e negligenciamos o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Pela necessidade de sobressaltar o Espírito no nosso relacionamento com Deus, nós tendemos a subestimar o valor e o lugar da alma e do corpo. Mas com essas atitudes, muitas vezes, nós podemos barrar o trabalhar de Deus nas nossas vidas, porque nós precisamos de longevidade para cumprir os propósitos de Deus nessa terra. E a forma como nós vivemos hoje é uma semente para o futuro. Quais frutos vamos colher? Será de longevidade, de saúde nesse corpo e na nossa alma? Ou será de doença e até de uma brevidade da vida por uma falta de gerenciamento saudável do corpo e da alma? Sim, nós precisamos cuidar do espírito, mas também precisamos cuidar da alma e do corpo. A verdade é que muitas vezes os cristãos colocaram num lugar outro o cuidado com o corpo e com a alma. Sim, o espírito é o principal, é o que tem que ser cuidado, mas o corpo e a alma também precisam para que nós consigamos viver, então, os propósitos de Deus nessa terra. E eu quero te convidar a pensar sobre isso. Paulo escreve aos Gálatas sobre a vida pelo Espírito. Nós temos duas naturezas, a natureza humana, a carnal, que é pecaminosa, e também nós temos a natureza espiritual, quando nós reconhecemos que Jesus morreu por nós, nos redimiu do nosso pecado, nós recebemos o Espírito Santo e podemos manifestar, então, o fruto do Espírito. Então ele escreve assim, no capítulo 5 de Gálatas, a partir do verso 16, ele diz assim: por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne, da natureza humana, são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E aí ele diz: eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas, por outro lado, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A verdade é que a palavra diz que a carne e o espírito estão em guerra o tempo todo. E lógico que vai vencer, vai se sobressair no nosso dia a dia aquele que está mais bem alimentado, bem nutrido. Se são as coisas seculares que nos nutrem, a nossa carne vai prevalecer e nós tenderemos a manifestar as obras da carne, então o pecado. Mas se o nosso espírito estiver alimentado, nós vamos manifestar o fruto do Espírito. Por isso a necessidade de sobressaltar o cuidado com o Espírito. Mas isso não significa que o corpo e a alma estarão em detrimento. Nós somos chamadas a gerenciar bem todas as áreas, gerenciar de forma saudável.
E aqui, então, Paulo fala sobre estilo de vida. Qual nós vamos escolher? As obras da carne ou o fruto do Espírito? Entre as manifestações do fruto do Espírito, eu faço realce, então, para o domínio próprio, ou temperança, ou autocontrole, ou autoliderança. Quem não é capaz de liderar a si mesma, não tem condição de liderar outras pessoas. Então, uma mulher que tem sob o seu governo tantas coisas, precisa, primeiramente, se autoliderar, se autocontrolar. Viver essa vida equilibrada, de autocuidado, para que a obra de Deus seja manifesta e não a obra da carne. E aí, refletindo sobre isso, eu fiquei pensando em o que seria, então, essa vida equilibrada e como manifestar o domínio próprio, o autocontrole, a autoliderança, a temperança na nossa vida diária, na gestão da nossa alma, do nosso corpo e do nosso espírito. E então, eu realço 3 passos para alcançar o domínio próprio, para fluir no autocontrole, na gestão saudável e equilibrada da vida. O primeiro passo é a disciplina. Disciplina é aquilo que depende de nós. Nós, como cristãos, nós temos que nos disciplinar espiritualmente. E quais são as disciplinas espirituais? Jejum, oração, adoração, meditação, comunhão, serviço. Sabe, não depende somente de vontade, de motivação, mas de saber o que é necessário. Tá, hoje eu não tô com vontade de ir para a igreja, eu não vou à igreja, eu vou. Congregar é uma necessidade do meu espírito, não é não é guiado só pela vontade. Não tô com vontade de orar, vou deixar de orar? Não. O cristão tem que ter uma vida de oração. É por meio da oração que nós nos relacionamos com o Senhor. Eu tô com vontade ou não tô com vontade de ler a palavra de Deus? Eu vou ou eu não vou? Eu preciso ler a palavra de Deus, porque pela palavra o Senhor se manifesta e vai me fortalecer para que o meu espírito se sobressaia. E o fruto do Espírito se manifeste em mim, ao invés das obras da carne. Então, depende de disciplina e não de motivação. A disciplina é um exercício consciente e contínuo. Tem que fazer o que tem que ser feito e pronto. Requer, então, comprometimento da nossa parte. A palavra de Deus diz assim, em 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. É o que escreve Paulo. Então a disciplina é fazer o que tem que ser feito, porque tem que ser feito, independente da motivação. Cuidar do espírito com vida de oração, meditação na palavra, adoração, comunhão com outros irmãos. É cuidar da alma, no autocuidado mesmo das emoções, e também é cuidar do corpo, nutrindo ele com o que ele precisa de mais saudável e também praticando atividade física, né? Tendo uma vida ativa. Outro texto está escrito em 1 Pedro 4, versículo 2, mas eu vou ler do 1 para ficar mais completo. Uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim a vontade de Deus. Então o estilo de vida que a mulher cristã tem que escolher deve satisfazer a nossa natureza espiritual, e a natureza espiritual então vai falar de uma autoliderança, um autogoverno do corpo também. Então o estilo de vida que a mulher cristã deve escolher se refere a um estilo de vida que vai manifestar a natureza de Deus, a natureza espiritual em nós. Portanto, as nossas escolhas são importantes. O primeiro passo é a disciplina. O segundo passo é a perseverança. Irmã, não importa quantas vezes forem necessárias, mas recomece. A chance de recomeço em Deus. Se for preciso, então, comece de novo e de novo, mas não pare, não desista. A chance de novos começos no Senhor. E a perseverança vem
quando nós decidimos, mesmo não sendo tão constantes assim, nós decidimos ser constantes, começar de novo, cuidando do corpo, cuidando da alma, cuidando do espírito. Tá, eu estou então numa vida ativa, disciplinando o meu espírito numa vida de oração. Quebrei, não estou mais conseguindo orar, recomeça, volta a orar, volta ao lugar secreto, volta a ler a palavra de Deus. Comecei a leitura bíblica no início do ano, o cronograma anual e descumpri, não consigo mais acompanhar. Recomeça de onde você parou, tudo bem se não terminar em um ano, se levar mais tempo, mas recomeça, não desista. A perseverança é um passo importante e a perseverança só vem a partir dessa insistência de novos começos. Hebreus 10:36 fala assim: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Não é só receber a Cristo como Salvador, mas continuar negando a si mesmo, tomando a sua cruz e continuar seguindo o Senhor dia após dia. Não é só se alimentar bem hoje, mas continuar se alimentando bem, tendo uma vida ativa dia após dia. Há recomeço na presença de Deus. Não é só gerir bem as emoções, entender a necessidade de descanso para que a alma fique bem. A necessidade de se relacionar com os outros, porque é no relacionamento que nós nos abastecemos, mas é continuar fazendo isso. Tiago também escreve outro texto, e é Tiago 5:11. Diz assim: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Então perseverem. O terceiro passo é a gratidão. Seja grata. Pelo que você é grata? Eu sou grata pela chance de recomeçar. Mesmo quando eu não consigo me autoliderar, gerir saudavelmente, viver de forma equilibrada em todas as áreas da minha vida, eu sou grata e feliz porque o Senhor me dá a chance de recomeçar. Outro motivo de gratidão é de ter pessoas que possam caminhar lado a lado conosco, nos ajudando, nos auxiliando a produzir o fruto do Espírito, a continuar, a perseverar. Então, quem são as pessoas que estão ao seu lado? Quais são os sábios conselheiros? Com quem você pode contar na sua caminhada cristã, na sua busca pela vida equilibrada? Diversos textos nos chamam a viver uma vida de gratidão, porque a gratidão vai nos gerar contentamento. Contentamento em Deus, satisfação em Deus. E é isso que vai ser a chave para uma vida equilibrada. Colossenses 4:2 diz assim: dediquem-se à oração, que é uma disciplina espiritual, e estejam alertas e sejam agradecidos. Oração, disciplina, alerta e seja grato. 1 Tessalonicenses 5:18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, disciplinas espirituais, e com a ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A única maneira de nós vivermos uma gestão saudável da alma, corpo e espírito é frutificando no Espírito de fato. Então, minha irmã, clame a Deus por unção, por poder manifesto na sua vida. Que você tenha sabedoria para abastecer o seu corpo, lidar, entregar aquilo que precisa para ter longevidade, para cumprir os propósitos de Deus, para que você tenha sabedoria nos relacionamentos, desenvolvendo uma inteligência emocional, cuidando da sua alma e para que você frutifique principalmente no Espírito Santo. Porque o próprio Jesus diz que Ele é a videira verdadeira. Jesus é a videira e nós somos os seus ramos e só podemos então dar frutos nele. Que o Senhor te abençoe, que você frutifique no Senhor,
e consiga, com o poder do Espírito Santo, gerenciar de forma saudável e equilibrada a sua vida. E agora, Deus te abençoe, amém? Amém.